Apocalipse 19. Havendo passado esse acontecimento, ouviu no céu uma voz grave, que anunciava: aleluia, salvação, glória e poder pertence ao nosso Deus, porquanto é verdadeiro, é justo, são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Mais uma vez a multidão reunida exclamou: aleluia. A fumaça que dela parte sobe pelo século dos séculos. Então os 24 anciões, os 4 seres viventes, prostrou-se, adorando a Deus, que está sentado num trono, exclamaram: amém, aleluia. E do trono partiu uma voz que clamava: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que teme, tanto pequenos como grandes. Então eu ouvi algo semelhante a um som, de grande multidão, como um estrondo de muitas águas, poderosos trovões que bradava: aleluia, porquanto o Senhor, o nosso Deus, é todo-poderoso, o Todo-Poderoso já reina. Alegramos-nos, exaltamos e damos glória a Ele, porque chegou a hora da boda do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Já está preparada. Podem sentar. Quando você lê o texto aqui de Apocalipse 19, fala de uma festa, que já está preparada essa festa. E João, quando ele teve essa visão, ele narrando o que ele viu, o que ele ouviu, e do versículo 9 assim, olha, versículo 8: para vestir-se foi providenciado um linho fino, puro, resplandecente. Um linho fino representa os atos de justiça dos santos. Tem um jovem que me ligou esses dias, ele está aqui, né? Ele falou que teve um sonho que alguém tentava invadir a casa dele e levava, acho que, as roupas dele. Eu falei para ele que casa é templo, porque nós somos templo do Espírito Santo. A roupa simboliza purificação, né? Porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes, não sei se é Eclesiastes 9:8, é 8:9, que fala que as nossas vestes, ela tem que estar branca igual a neve. Por isso que João falou aqui sobre esse aqui, ó, sobre roupa de linho fino. Porque até o Satanás sabe que o final está próximo. O final está próximo. E o que falta agora é nós entendermos e compreendermos que é necessário cada um de nós chamar, igual tem aquele louvor, né? Aquele louvor, ele vem, chamar que ele venha. Amém? Porque nós estamos habituados aqui, nós estamos acostumados aqui. Até pode entender, porque nós nascemos aqui. A carne é daqui. Quando a Bíblia diz lá no livro do Gênesis, capítulo 3:19, a Bíblia diz que a carne, ela volta para onde? Para a terra, aonde ela veio. Então ela é acostumada aqui. Só que nós não somos daqui. Só que o centro da carne é aqui. Mas o nosso centro não é aqui, é com Ele.
Pastor, eu tenho que sonhar com esse momento. Eu tenho que desejar esse momento. E tem hora que os nossos desejos são aqui. Porque o nosso foco está centralizado aqui. Óbvio, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás das suas coisas, mas nunca esquecer que você não é daqui, que o teu foco tem que ser lá. A Bíblia diz que a mesa já está posta, né? E quando se fala nisso, há uma grande rejeição, né? Ou insegurança de alguns. Alguns falam assim, não, ainda não casei. Outros falam assim, não, ainda não tive filho. Outros falam assim, mas eu não conquistei ainda isso. Quando você passa a entender o que significa céu, e que o Senhor Jesus, Ele preparou para nós, esse tesouro que Ele preparou para nós, vai além daquilo que você possa imaginar aqui. Só que, para eu entender sobre essa palavra aqui, entender sobre céu, eu tenho que estar constantemente buscando Ele. Quando o meu desejo é estar no centro da vontade dEle, é estar com Ele, eu passo a enxergar as coisas diferentes. O amor vai ser enorme. Agora, se eu ficar centralizado nesse mundo, quanto mais eu estiver ligado a esse mundo, longe eu vou estar de Deus, da glória dEle, eu vou estar longe dessa festa aqui que Ele preparou para a igreja. Por isso que as nossas vestes, elas têm que ser branca. Branca significa pureza. Branco significa santidade. Quando se fala santo, muitos, eu tenho um costume de achar que santo era roupa, né? Óbvio que nós temos que se vestir de acordo. Mas santidade significa separação. Separação do quê? Do Roger do mundo, da Jaqueline do mundo, do Alex Pereira do mundo, da pastora Tânia do mundo. Eu tenho que sair fora do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo. O mundo, ele causa dor. O mundo causa aflição. O mundo causa assassinato. O mundo causa escândalos. O mundo causa injustiça. O mundo causa desespero. O mundo está em desespero. Quando você vê aquela televisão, lá na televisão, aquele jornal policial, misericórdia, famílias em desespero, pais em desespero, perdendo os seus filhos, perdendo os seus entes queridos. No feriado morreu 31 pessoas na estrada. O mundo, ela só traz desgraça, dor, desvio de septo, dor na coluna, dor no joelho, doenças, cânceres, e etc. O mundo só causa dor. E o povo fica vivendo no mundo, Jaqueline. Ninguém quer largar aqui não. Está roendo o osso e no osso. Não quer largar o mundo. Por quê? Porque o mundo está entranhado na alma de muita gente. E quando está entranhado, as pessoas, elas não querem largar o que a carne gosta. É aí que vem os problemas, porque o mundo causa problema. Minha convivência com pessoas que não estão na mesma fé vai me causar problema, vai me trazer dissensão, vai me trazer desespero.
Por isso que o salmista falou assim: olha, não se assente na roda dos escarnecedores e não se detém no caminho dos pecadores. Mas antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e noite. Assim será como a árvore plantada perto de ribeiros de água, que no tempo oportuno prosperará. Quando eu tenho o meu ambiente, quem faz o ambiente é você. Amém? Eu faço o meu ambiente. Eu posso fazer da minha casa o meu céu. Eu posso fazer da empresa onde eu trabalho o meu céu. Agora, como que eu tenho conduzido? O que eu tenho pensado acerca da festa? Hoje é Santa Ceia. Você não imagina não? Rapaz, tem dia que eu viajo. Eu penso nessa festa. Pensou aquele dia, você, um corpo glorificado, Jaqueline. As pessoas, elas não pensam. Né? Por que não pensam? Porque vivemos num país pacífico. Entre aspas, né? Aonde você tem liberdade de falar, de viver Cristo. Você tem liberdade de ter uma Bíblia, em que em muitos países não tem liberdade de ter uma Bíblia. E você tem um privilégio de você não ler e você não medita. Então João, ele teve essa visão, ele viu a igreja ataviada, linda, esperando o noivo, com os convites na mão, Jaqueline. Já pensou, pessoal, aquela na mesa, você sentado, que a Bíblia diz que é Ele que vai servir você? É a Bíblia diz que Ele vai servir você durante 7 anos. E nós não se comove, nós não entende. Por quê? Porque a nossa ligação não está nele. A partir do momento que a nossa ligação estiver nele, a visão vai ser diferente. Olha aqui, a visão vai ser diferente, as coisas vão ser diferentes. Quando você lê do livro de Mateus capítulo 25, ele fala das 10 virgens. E quando você medita no Mateus 25, você vai ver que era 10, 5 prudentes, 5 loucas. As prudentes são aquelas pessoas que estão no centro da vontade dele, buscando, aleluia, buscando, meditando, se enchendo, porque para eu suportar esse mundo, para eu amar aquele que não me ama, para eu suportar aquele que não gosta de mim, para eu ajudar pessoas que não estão na mesma visão, eu tenho que amar. O amor, ele entende todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo entende. Se você não tiver, você não vai entender. E o mundo, todo dia, o mundo tenta nos convencer que é uma maravilha. Aquela alegria, Jean, passageira, é aquele pagodinho, aquela cervejinha, né? Aquela maconhinha, aquela cocaína, aquela mentira. É aquelas 2 horinhas de show, e tucu, e depois volta para casa e volta para a realidade. Ou você não percebeu ainda? Que é tudo passageiro. Aí, para eu entrar como é que se diz? No movimento, eu tenho que ir de novo. Eu fico preenchendo um vazio. Isso é um vazio de Deus. Eu bebia para eu esquecer. Eu gostava de dormir lá no Maceió. O pai era fiscal de renda, e eu não tinha emprego, lascado. E o pai me humilhava, eu ia tomar as cachaças para esquecer. E quando lembrava, um dia eu peguei o facão e falei assim: esse velho me paga hoje. Porque essas coisas só preenchem aquele momento. O que eu estou falando aqui é de uma coisa eterna. Que a Bíblia diz, que eu vou repetir aqui no livro de Tito, que Ele preparou essa casa para nós.
Deus preparou para mim e para você uma morada eterna. Eterna. E por isso que vale a pena você renunciar a esse mundo. Vale a pena você falar não para as coisas carnais desse mundo. Vou repetir, esse mundo tenta nos convencer, Ângelo, que é bom. Que é bom, que é gostoso. Você é o cara da galera, né? Você é o... Aí você vem, banca tudo, paga tudo, é o cara, entendeu? Aí põe a roupa, né? Pai, pum, tá, como é que é o negócio? E se empolga, aí vai para a noitada, vai, aí volta para chega dentro de casa, entra na DP. Deus, Ele está prometendo você para você morar com Ele. E só entende isso quem anda com Ele. Para entender sobre isso, você tem que ter relacionamento com Ele. E todo dia o diabo e a tua carne vai falar para você que não é legal ficar no lugar santo do santo. Nós temos que se preparar para a vinda dele todos os dias. Quando você lê, a Bíblia diz que as 5 prudentes ela buscava todos os dias João. As loucas não estavam nem aí. A Bíblia diz que as loucas não estavam nem aí. Quando você lê o texto de Mateus, quando ouve-se o alarido, e alguém disse aí vem, aqui ó, portanto o rei do céu será semelhante às 10 virgens que pregaram as suas candeias e saíram para o encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as 5 eram inconsequentes e loucas. As que eram inconsequentes pegaram as suas candeias e não levaram óleo de reserva consigo, ou seja, não encheram o candeeiro. Aqui está falando do seu templo, você. Elas não levaram azeite de reserva. Mas a Bíblia diz que as 10 foi o encontro do noivo. Ou seja, ele está falando aqui que as 10 estavam na igreja. Clamava a Cristo. Tinha Jesus como Deus. As 10 louvavam, as 10 dava glória a Deus, as 10 praticava a palavra. Mas só que no meio da caminhada, o problema no meio da caminhada, porque nós achamos que ser cristão é só bater cartão. Sabe, eu estava falando hoje com o presbítero, a maioria de nós está igual à igreja católica, está cumprindo um ritual. Analise para você ver. Quem foi católico, quem sabe o que eu estou falando? Quando a gente ia para a missa? Quando? No domingo. Não perdia. Enquanto tinha as novenas, estava lá dando um frango para o padre. E etc. Ele cumpria. E vivia aquela vida desgraçada, só com sangue. Aí depois ia lá no padre, confessava o pecado. E ele falava assim, 1000 Ave Maria, 2000, sei o quê. Eu ficava lá, pagando o preço do pecado. E quando... Não, é a mesma coisa. Entendeu? Ritual. E isso não leva ninguém para o céu. Eu tenho que praticar a palavra e viver a palavra. Eu não tenho que viver o evangelho segundo eu acho, segundo eu entendo. Eu tenho que viver o evangelho segundo o que a palavra diz. A Bíblia diz, meu amado, que no céu não entra bagagem. Não existe purgatório, nem reencarnação. O que existe, que ele falou em João 14, ele falou assim, olha, eu vou para o Pai, creis em Deus, creis também em mim, amém? Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. E vou voltar para buscar vocês. Foi isso que ele falou.
Por isso que quando eu estiver esse corpo aqui, eu tenho que praticar a palavra e viver essa palavra, tá? E eu tenho que estar ansioso para a volta dele. Ansioso. Que você vai ver os documentários da Porta 40 da igreja perseguida, tá? O sonho dele não vê a hora que a trombeta soe, não vê a hora que ele volta, o desejado. Mas não, a nossa expectativa aqui, já que são outras. A expectativa de muito é casar. Tem que casar, é óbvio. A expectativa de muito é comprar uma casa, óbvio, você tem que lutar por isso, tá? Por isso que a Bíblia diz que ele viria igual um tempo de Noé, que casava, bebia e dava-se casamento. É o que nós estamos vivendo hoje, tá? Está estreitando a situação. As coisas estão acontecendo numa rapidez enorme e nós estamos perdidos, sem noção do tempo. Por isso nós temos que estar aqui meditando e fazer igual, amado, as prudentes. Quando você vai ler aqui, olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 4. E portanto as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeeiras. E o noivo demorou a chegar. Olha só. E o noivo demorou a chegar. Aí quando você lê a epístola de João, capítulo 2, 18, ele diz assim: filhinho, já é a última hora. Já faz 2000 anos que ele está para voltar. Já faz muito tempo que Jesus falou que vai voltar. Sabe o que acontece? A igreja não acredita mais. Eu vou explicar por que não acredita mais. Pela forma que ela conduz a sua vida. Se eu sei, e a Bíblia me revela que ele está voltando, ele virá como ladrão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar preparado. Ele pode voltar agora. Você já pensou? Você já analisou que ele pode voltar agora? Agora. Ele pode voltar daqui a 5 minutos? Daqui a 1 minuto, 30 segundos? Hã? Você já imaginou isso? É isso que a Bíblia está falando aqui. As prudentes, Tiago, elas levaram o óleo consigo. Ou seja, ela estava pronta a qualquer momento. Qualquer momento que a trombeta soasse, ela estava pronta para subir com ele. Aqui, versículo 5. E o noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. Não é o que acontece? O que é isso, sono e adormeceram? É a tribulação, é os problemas diários. Trabalhando muito, correndo atrás, né? Porque nesse país você tem que trabalhar muito para ganhar um dinheirinho. Trabalha, a gente se preocupa de pagar os impostos, pagar, e é só pagar, e esquecemos de buscar o Senhor. Quando você esquece de buscar o Senhor, de ter uma vida no centro da vontade dEle, vai esfriando. Já não oro mais, já não medito mais, entendeu? Aí eu conduzo a minha vida em um sono. Eu vou quando dá. Eu vou para oração só quando eu estou no estreito, tá? Eu só busco a Deus quando eu quero algo. Eu só busco a Deus quando estou precisando de algo. Eu só desço na presença dEle quando está apertado aqui. Eu só busco a Deus quando as coisas tá para acontecer. Então, eu fico nessa. Estamos dormindo. Por quê? Porque nós começamos a orar, a olhar para os lados. Começamos a orar da forma que outros conduzem a sua vida. Aí você olha assim, meu Deus, eu oro, eu jejuo, eu busco a Deus a minha situação. Eu estou num aperto abençoado. Aquele outro vai na igreja e você conhece a vida dele. O cara está com um garrão, está com uma casona. Aí você fala assim, mas por que ele tem que eu não tenho? Sabe, quando você lê nos Salmos
73, Asaf, ele começou a olhar a vida do vizinho. O vizinho tinha carro, tem um carro bacana, tem uma casa bacana, e ele tem uma casa velha, quase caindo em cima sobre a sua cabeça. E quando o texto diz que ele começou, ele desanimou, a tristeza, a frieza veio no coração dele. Ele achou que Deus não amava, ele achou que Deus não estava com ele, ele achou que as coisas tinham que ser da forma que ele achava que fosse. Porque ele começou a olhar para os outros. Sinal. As pessoas acham, já que ele não nasce, que sinal de Deus é eu ter 10 carros, é eu ter casa, sítio, etc, etc. Eles acham que sinal de Deus é isso. Onde está escrito isso na Bíblia? Jesus falou de um reino. Jesus falou de um tesouro que não é aqui. Ele falou que não era aqui. Então as pessoas acham que reino, que as coisas é aqui. Se eu não ter, alguma coisa está errada na minha vida. Você está em pecado. É isso que ele fala. Sabe o que ele fala para você? Se você não tem, é porque você está em pecado e Deus não é com você. Então Deus não era com Paulo. Onde Paulo morreu? Paulo morreu na onde? Paulo morreu na cadeia. Vem cá, então Deus não era com Pedro. Deus morreu ou seja, Pedro morreu na onde? Aonde Pedro morreu? Na cadeia. Então Deus não era com Jesus. E Jesus morreu na onde? Na onde? Na cadeia. É tudo balela. Deus, ele prometeu você a mim morar no céu. Por isso que nós temos que buscar Ele, se encher dEle, praticar a palavra, viver a palavra. A Bíblia diz que houve o alarido, e alguém diz assim: aí vem o noivo. Está aqui. 6, à meia-noite, ouvi-se um grito, e eis que veio o noivo, e saiu ao seu encontro. Todas as virgens acordaram, e foram preparar as suas candeeiras. Foram preparar, aí o negócio ficou esquisito. As insensatas correu, as sábias: dás um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeeiras estão se apagando. Estão se apagando. Não tinha azeite. Não tinha. Por quê? Porque passaram a vida inteira delas achando que estava preparada. Achando porque estava vindo na igreja, estava preparado. Achando porque um dia aceitou Jesus, estou preparado. É aí onde nós se enganamos. Todos os dias eu tenho que me esforçar, estar com Ele. Viver essa palavra aqui. Aleluia. E João viu o banquete preparado. Olha aqui para mim. E João viu o banquete preparado. A cidade já está pronta. A cidade já está pronta. Esperando a noiva. Os 24 anciões, dobrando, dizendo: santo, santo. Aquele que reina, aquele que vive. O nosso Deus vive. O nosso Deus vive. Aleluia. Então, amados, se prepare. Prepare-se para se encontrar com o noivo. Prepare-se. Se esforça-te a estar com Ele. Se retrate com quem você tem que se retratar.
Peça perdão a quem você precisa pedir perdão. Renuncie, porque você tem a oportunidade para renunciar, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz que essas 5 não estavam preparadas, porque poder estar aqui com problema com alguém, revoltada com alguém, estava desviado dentro da igreja. Porque muitas vezes nós estamos desviados dentro da igreja, porque perdemos o foco, perdemos a situação. A Bíblia diz aqui que ele veio, e veio à meia-noite. À meia-noite. Paulo e Silas, à meia-noite, estavam no cárcere, louvando e dizendo: glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. À meia-noite, na virada do dia. Então não se engane. O que Deus promete para você é você viver com Ele eternamente. O que Deus promete a você é vida eterna. Viver eternamente com Ele. É isso que Deus promete para você. Amém? Então por isso que o pregador de Eclesiastes falou que as nossas roupas tem que estar branca. E que a nossa casa tem que estar cheia. 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 Pastor, como que a minha casa pode estar cheia? Buscando Ele. Buscando sem cessar. Quando os discípulos entenderam o que era evangelho, o que era Cristo, eles morreram pela causa. Eles não cochearam, eles não olharam dos lados, eles foram. Quando eu entendo que é evangelho, que é Deus, o que Deus fez por mim, o que Deus está fazendo por mim, o que Deus está me prometendo, meu amado. Eu não vou ficar olhando da direita nem para a esquerda, não para aquelas coisas que querem me corromper e me tirar da vontade dele, da presença dele. Eu vou firme e forte e constante nele, no Senhor. Paulo falou assim: combati um bom combate, acabei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Porque a visão dela era céu. Quando Paulo teve a visão, ele não queria mais estar aqui. Ele queria ir logo embora. As pessoas querem ficar aqui. Mas oxalá que Deus voltasse hoje, não é não? Pum! É? Quem quiser ficar aí no tremendão, no culto country, São João, pode ficar. Fogueira Santa, pode ficar. Toda a honra, toda a glória de Jesus. Tudo que tira a glória de Jesus é heresia. A glória e a honra é dele. É dele, para ele são todas as coisas. Acabou. Nós temos que prestar culto a Ele de manhã, de tarde, de noite. E você vai ser abençoado mediante a Jesus. Paulo falou para Timóteo, em Timóteo capítulo 2:5. Timóteo, existe um intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, um homem. Acabou, não tem outro intermédio. O teu intermédio é Jesus. Você quer que Deus mude? Vai para o teu quarto, toca o teu joelho, fecha a porta do teu quarto. Tenha coragem, meu filho. Mete o joelho no chão. Não fique dando a sua cabeça para todo mundo orar. Entendeu? Tem o costume de todo mundo, você vai lá, dá o cabeção. Ora por mim aí. Ora por mim. Quem ora por você, rapaz? Tenha coragem. Ore você. Fica atrás. Eu tenho uma amiga minha, tá? Que ela tinha uma agenda. Eu já falei aqui, ela tem uma agenda de profeta de A a Z. Quando ela queria que Deus falasse com ela, aí nos profetas corruptos, ela é o Alain, eu vou ligar para o profeta Alain hoje. Aí, o profeta é isso que eu te digo, eu sou com você. A mulher com amante, rapaz, entendeu? Então, nós estamos acostumados a ouvir aquilo que eu quero ouvir. Não, eu tenho que ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo. Eu tenho que me consertar, eu tenho que ter um
pai melhor, eu tenho que ser, aleluia, um filho melhor, eu tenho que ser um funcionário melhor, eu tenho que fazer com excelência tudo aquilo que Deus entregou e confiou nas minhas mãos. Isso é justo, entendeu? Por isso que eu tenho que praticar a justiça, viver a justiça, mamãe. Eu tenho que me esforçar, eu compro, eu pago, eu tenho que ser honesto, porque a pessoa que me vendeu, ela quer receber. Então, eu tenho que ser honesto, honrar minha esposa, honrar o meu marido. Tem coisa mais grandiosa que você tem no seu lar e você honrar a sua família. E a dificuldade é essa, de honrar. Porque quando eu honro, eu estou praticando a palavra. Porque a Bíblia diz que o amor dele foi tão grande pela noiva que deu a vida. O homem acaba de matar a mulher. Ele está feia. Você não era assim. Olha como você está. Aleluia. Olha aqui. Duro é. Mas para sentar na mesa é que é duro. Todo dia eu revejo minha vida. E eu falei, Jesus, socorro. É isso que tem que ver. Amém? Tem que ver como está a tua vida. A Bíblia diz que as minhas vestes têm que estar brancas. Você entendeu? Acho que é Eclesiastes 9:8. As suas vestes têm que estar branca. Branca. Como que está as suas vestes? Está manchada? Como que eu mancho? Não perdoando. Eu tenho raiva. Alguém me feriu. Alguém me magoou. Aí eu fico cozinhando, sabe? Eu falei hoje que o Hulk é do diabo. Por que o Hulk é do diabo? Porque o Hulk, como que ele fica poderoso? Com o quê? Com raiva. Quanto mais o Hulk tem raiva, ele fica forte. É do demônio um negócio desse. Ele fica, quando mais fica com raiva, sai destruindo tudo. Olha que negócio do diabo. É. Aí você está aqui, você está com raiva. Você está com raiva, você não consegue perdoar a sua mãe. Você não consegue perdoar o seu marido. E você fica cozinhando aí. Né? Fica cozinhando. Ó. Cozinhando. Me paga. A primeira oportunidade me paga. Vai ver. Socorro. Você fica cozinhando essa porcaria, rapaz. Manda embora. Amém? Aproveita em casa. Ela chega no espelho e desabafa. Hã? Ela desabafa lá no espelho. Aí fala, aí derrama tudo. Hã? Tenha coragem. Você sabe o que o Tiago falou? Olha para o espelho e você vai ver um problema todo na tua vida. Você não ouviu? Vá na tua casa, pega o maior espelho da tua casa, o maior espelho, e olha para aquela imagem assim, você é o culpado, rapaz. Você é o atraso da minha vida. Você sabe como eu sou feliz? Por tua causa. É você que está me atrapalhando. Ah, você compra, você não paga. Amém? O neném chora e você não acorda de madrugada para me ajudar. Ah? Começa a falar. Olha para o espelho, você é o problema. Você não ora mais, você não busca mais. Você é cocôzinho. Ninguém pode falar nada que você fica nervoso. Ah? Fala, tenha coragem. Foi isso que Tiago falou. Quer conhecer o teu problema? Olha para ele. Aí você vai enxergar o teu problema. Aí quando você pegar, retratar com aquele rapaz, aquela mulher, aquela imagem linda lá, aí você vai assim, olha, vou acabar com você agora. Você arrebenta. É? Aí rapidinho, esse fardo que está sobre a tua vida vai sair. Vai sair.
Eu faço de vez em quando, eu vou lá. Fala, rapaz, sério, olha Jesus. Eu faço mesmo. Tem hora que não dá nem coragem de olhar para o espelho, né? Tanto que o cara é enrolado. Tanta coisa que ele nos faz fazer. Hã? Nós temos que estar pronto. Fala para o teu irmão, pronto. Pronto sempre. Fala, sacode ele aí. Fala para ele, sacode ele. Fala assim, pronto sempre. Pronto sempre, meu filho. Pronto sempre. Sempre. Porque a Bíblia diz, Cris, que ele vai virar como um ladrão.